Segundas Reis, capítulo 8, a última parte do primeiro versículo. O Senhor Deus determinou a fome para esta terra. Deus determina a fome para cumprir seus desígnios. Se não vejamos, em Gênesis capítulo 40, capítulo 41, Deus ele determina fome sobre o Egito para promover quem tem promessa. Faraó sonha com o anúncio divino de um período de abundância e um período de escassez, um período de fome, e José está ali para interpretar sonhos e ser promovido. Deus, ele determina a fome para promover quem tem promessas. Cito duas promessas neotestamentárias. A primeira, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é num período de escassez, é num período de caos, é num período de fome de justiça, fome das verdades espirituais, que Deus vai promover quem tem promessa. Afinal de contas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Outra promessa, Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos, em um piscar de olhos, serão transladados, e todos vamos se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é promessa digna de toda aceitação. A fome vem para promover quem tem promessas. A fome vem também para ajustar alianças desajustadas. Josué capítulo 9, a história do texto vai dizer que os gibeonitas fazem uma aliança com Josué. A aliança regia o seguinte: os hebreus não matariam os gibeonitas, e os gibeonitas prestariam serviço de mão de obra aos hebreus. Passa-se aí 400, 500 anos, Saul quebra essa aliança, Saul morre. Agora, no período do governo do rei Davi, ele experimenta 3 anos de fome, vai orar, consultar a Deus, e em 2 Samuel capítulo 21 a Bíblia vai dizer que Deus revela que a aliança foi quebrada. Então Davi procura os gibeonitas e eles ajustam uma aliança desajustada, uma aliança que fora quebrada. E para que isso viesse a acontecer, foi necessário uma fome Deus mandar. Deus envia fome, Deus determina fome para uma terra para ajustar alianças quebradas. Eu cito uma muito importante, ela está evidenciada no sangue do Cordeiro de Deus, que é o sangue da nova aliança. Quando uma aliança desajustada, quando uma aliança quebrada está diante de Deus, Deus determina fome para que a aliança seja ajustada, para que tudo seja revitalizado, seja avivado, seja vitalizado outra vez para a glória dele. Bem, Deus, ele determina fome para eliminar, exterminar a incredulidade. Se não vejamos, Segundas Reis, capítulo 7, havia uma grande fome em Israel, a nação estava entrando em um período de canibalismo, e a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu foi convocado pelo rei e ele declara, o profeta anuncia que amanhã, no mesmo período, no mesmo horário que a palavra estava sendo falada, verbalizada, profetizada, haveria abundância. O capitão da guarda, o braço direito do rei, acreditava que poderoso era Deus para abrir janelas no céu, mas para que houvesse abundância no dia seguinte, no mesmo horário, Deus não realizaria, Deus não seria poderoso o suficiente para fazer essa grande obra. O profeta declarou para aquele incrédulo, descrente capitão da guarda, braço direito do rei: você verá com seus olhos, mas não comerá da abundância que chegará. E a Bíblia vai dizer que foi como o profeta anunciou: a abundância chegou, o capitão da guarda viu e foi atropelado por quem trazia a abundância, viu e não experimentou.
Deus ele determina um período de fome para exterminar, eliminar a incredulidade daquele lugar. Bem, temos lido 2 Reis capítulo 8 e esse texto vai falar da história de uma mulher que teve um filho por intervenção divina, cuja qual o profeta Eliseu foi o veículo, foi o instrumento de Deus para anunciar, para declarar que aquela mulher estéril teria filho, o filho dela morre, ele ora por ela, ele ressuscita, e agora o profeta vai anunciar a essa mulher que Deus mandaria fome para aquela terra. E Deus mandou, foram 7 anos de fome. A mulher volta para a terra da onde um dia partiu, deixando tudo lá, uma vez que foi ela avisada que haveria fome. E quando ela chega no reinado que o território dela está, e ela vai falar com o rei, a autoridade maior daquele lugar, bem, alguém está contando a história dela e ela é restituída. Deus manda fome para restituir quem tem história. Deus manda fome para restituir e restaurar quem tem uma vida alinhada com a palavra de Deus declarada pelos seus servos, os profetas. Fique firme e creia que este período de escassez, este período de dificuldade, este período de caos, este tempo de fome que você vem vivendo, existe para promover quem tem promessa, existe para que alianças sejam revitalizadas, ajustadas, existe para exterminar, eliminar todo tipo de incredulidade, e existe para restaurar quem tem uma história alinhada com a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Rodrigo Emana. Compartilha essa para alguém ser edificado também. Paz do Senhor.